A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa noite a todos. Estou trazendo nesse dia a mensagem continuidade do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Não vou colocar título aqui, porque não sei até onde vou discorrer, mas entregando nas mãos do Espírito Santo e pedindo a tua ajuda, direção, instrução, orientação, a testificação, a tua presença. Sou totalmente dependente de ti, eu abro mão do roteiro que eu fiz, para que o Senhor tenha prioridade, o Senhor venha ter prioridade, para que o Senhor, que conhece os corações daqueles que vão estar assistindo, possa estar falando com cada um, ajudando, fortalecendo, animando, instruindo, como o Senhor quiser fazer, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha trazer de volta, que o Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, e também animar, exortar, confortar, consolar. Ajuda, Senhor, nesse dia o teu pequeno aprisco, e que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através dessa obra do Espírito Santo, e que aqueles que assistirem possam estar testificando com a mensagem. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Nos comentários, nossa irmã Marli Goulart, o irmão aqui, eu gravei o testemunho lá explicando o meu chamado. Concordo plenamente que devemos se colocar nas regras do lugar que estamos. Estou vivendo momentos maravilhosos, estou sendo fortalecida. Foi o próprio Senhor que me direcionou. Foi surpreendente, aconteceu. Cada ovelhinha em seu curral, como disse o Senhor Jesus em sua palavra. Deus abençoe. Então, eu respondi a minha irmã Marli que você continue sendo fortalecida, pois essa sempre foi a minha oração. Essa irmã foi pegar alguns vídeos atrás, sempre batendo esse martelo, que você seja renovado e fortalecido. E com certeza é a oração de todo o aprisco. Então, continuamos orando uns pelos outros. Nossa irmã, antes havia dito, ligadinha aqui, Deus abençoe. Amém, minha resposta, que o Senhor continue abençoando tu e tua casa. Nossa irmã Marina Marques de Oliveira, glória a Deus, aleluia. Eu respondi, amém, glória a Deus, o Senhor te abençoe e te renove. Também a nossa irmã Leide Nora, que a gente sente falta, comentou aquele dia, e agora eu senti a falta da irmã. De vez em quando a irmã vem, glória a Deus, aleluia, se já falar alguma coisa, fica à vontade. A irmã seja fortalecida, abençoada. E uns 2 vídeos atrás, eu aqui orando, me veio o irmão Anderson Alves. E aí eu não conseguia lembrar o nome dele. Foi uma barreira para me lembrar o nome do irmão Anderson Alves. Então, espero que o irmão esteja assistindo assim os vídeos, que esteja sendo fortalecido. Também fica à vontade, irmão, para falar conosco, pedir oração, comentar, enfim. O Senhor te renove. O Senhor te renove. E visite o irmão e toda a família. Nos comentários, onde eu deixo, às vezes ali a rede armada, onde o Senhor me inspira. Hoje eram 2:30 da manhã, eu não consegui mais dormir, então eu vou lá, eu vejo os vídeos, aí eu fui às lágrimas. Porque assim como o Senhor me inspira para trazer mensagens, onde eu deixo as mensagens e testifica com aqueles que vão estar assistindo, da mesma forma também o retorno quando o Espírito Santo quer, porque a glória é de Deus. Então, quando a gente sente alguma coisa, imediatamente passa a glória, é para Deus, é toda de Deus, E o Jefferson Souza, ele disse assim, obrigado, eu coloquei um determinado texto aí, onde estavam falando muito mal, de alguns irmãos aí que deram um péssimo testemunho, e que deram escândalo. E aí eu coloquei um texto ali, para trazer esperança também, porque as pessoas que estão assim fracas, e não estão, de alguma forma, estão aprisionadas, Então, o irmão Jefferson respondeu assim, obrigado por esse texto, eu precisava dessa palavra.
E ali eu senti, né, que, imagina, se eu não faço aquilo que o Espírito Santo mandou, fazer vídeo essa hora, irmão, confesso que é difícil mesmo, sabe? Mas a gente, tipo assim, para mim é um prazer, né? Eu tenho prazer de falar da palavra de Deus, e também eu aprendo, eu estou passando, o Espírito Santo está, né, trazendo aqui, me usando aqui como instrumento, mas ao mesmo tempo me alimentando, né? Quando tem que cortar a espada, corta aí, corta aqui. Então é uma alegria, né? Mas é difícil, irmão. Não é fácil, não. É muito difícil. É que o Senhor continue me fortalecendo para continuar trazendo aqui a mensagem para o Apisco. Obrigado, Senhor. Irmã Cristina, tenho orado para o Senhor estar renovando, né? Trazendo um renovo, trazendo um bálsamo, né? Para a irmã, no coração da irmã e da família. Também a Karine escreveu: teu depoimento é lindo. Deveria estar, aí citou lá o nome de um canal famoso, né? Deveria estar, quanta gente poderia ser ajudada. Tu não te permitiu ficar lá. Lembrou do versículo e teve fé. Eu creio que o Senhor Jesus diria: a tua fé te salvou. E aí deu um jezinho. Interessante o comentário da irmã. E também um outro canal lá, que o nome é Pecadores na Graça, respondeu: amém, eu creio no que Deus fez na sua vida, obrigado pelo carinho. E agora poucos minutos aqui no canal, a irmã Andréa Oliveira: você teve a certeza que seres humanos vivos raramente têm a certeza da existência de Deus. Oh, glória, que bênção, que privilégio. Hoje, dia 9 de julho de 2026, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14, porque nós paramos no 13. Vamos dar continuidade. Irmãos, isso aqui eu vou falar para os irmãos, isso aqui é um privilégio. Isso aqui, quando a gente para friamente para analisar, nós estamos estudando as lições que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, através da palavra, que muitas vezes ela é desprezada, muitas vezes ela é deixada de lado. Né? Aqui não importa a capa, né? Não importa o estado da Bíblia, nem a capa, importa, irmão, o conteúdo. Aquilo que a palavra de Deus fala conosco através do Espírito Santo, os ensinos que o Senhor Jesus Cristo deixou, o trabalho que ele teve. O zelo, irmãos, para deixar essa palavra chegar até nós nos dias de hoje. E é impressionante o descaso, muitas vezes, com a palavra, irmão. Eu me alegro, irmão, eu me alegro. Então, imagina eu deixar de fazer a obra de Deus de alguma forma. Então, são tão poucos, irmão. Tão poucos, sabe? Assim, poucas visualizações, pouca gente inscrita. Mas não importa. Obrigado, Espírito Santo. Ô, glória. Ser fiel no pouco e no muito vou te colocar. Ô, glória. Então, nós precisamos valorizar isso, aprender, irmãos. Quando começo a citar aqui a palavra, nós temos que passear ali com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos, e ver o que ele estava passando. Por que ele achou importante trazer esse conhecimento, deixar isso registrado em 4 evangelhos. Em 4 evangelhos. E atravessou aí, irmãos, mais de 2000 anos, atravessou e chegou até nós. Assim, irmãos, sabe, isso é zelo, isso é cuidado, isso aí é o Senhor falando, né? Que cuida realmente de nós. Aleluia, oh, glória. Então, o versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 7. E chamando a si toda a multidão, diz: ouvi-me vós todos e compreendei. Versículo 15. Nada existe fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tem alguém com ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, presta atenção. Medite, reflita naquilo que o Senhor vai falar. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento?
né? O Senhor Jesus, de vez em quando, dava uma exortada lá nos discípulos, irmãos, e faz isso conosco até o dia de hoje. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Então, o Senhor Jesus está falando de alimentos normais, cuja digestão não afeta o nosso espírito. Esse versículo jamais pode ser usado como justificativa para o uso de drogas, bebida, enfim, alcoólica, enfim. Então, o uso de tais drogas e bebida alcoólica levam a todos pecado, né? Como, por exemplo, nós vemos lá em Provérbios 23, 31 e também em 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? Onde a afirmação de que os bêbados não vão herdar o reino dos céus, né? E onde o apóstolo lista a embriaguez habitual de ser arrependimento entre os comportamentos que impedem a entrada no reino de Deus. E muita gente justifica, não estou aqui para julgar, mas eu, por exemplo, não posso beber, eu não bebo. Eu gosto de beber, claro que eu gosto de beber, mas eu não bebo porque tem gente que não sabe beber, né? E eu sou um deles. Porque saber ficar embriagado de jeito nenhum, muito pelo contrário, exatamente por causa disso, né? Parece que estou bebendo água, mas eu gosto, então não bebo. Não bebo por quê? Porque isso vai diretamente na nossa mente. Não é que vai ficar bêbado, não é que vai ficar dando escândalo, não é que vai ficar violento, não é nada disso. Tem gente que fica, mas não é nada disso. Mas é como se fosse, irmãos, assim, um tablado para algo entrar em cena na tua mente, né? Então, nós já somos tentados naturalmente. Quando se bebe, quando ingere álcool, quando coloca, aí você é mais tentado em ver em pensamento, vem tentações, vem... Quantas coisas acontecem aí, irmãos, por pessoas que beberam, né? Que beberam além também da conta, enfim. E aí alguns justificam, não, mas isso um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Existem aí pessoas que têm por costume fazer da Santa Ceia, né, com vinho verdadeiro, né, com vinho alcoolizado, né, e foram parar em casa de tratamento. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Né, porque ainda mais vinhos aí que vêm né, vinhos de qualidade, enfim. Então, no entanto, o texto continua no versículo 11, né, a respeito do 1 Coríntios 6, lembrando que muitos cristãos tinham esse passado, mas foram transformados, lavados, justificados, né? Ou seja, é um alerta contra o estilo de vida de pecado persistente e sem arrependimento. Versículo 19, dentro disso que o Senhor Jesus aqui está falando com os discípulos a respeito, né, do lavar a mão, enfim, né, que estava ali que ele explicou para os fariseus. Porque não entra no seu coração, né? Aquilo que contamina não entra no seu coração, a comida não entra no seu coração, porque na realidade ela entra pela boca, né? Porque o pessoal estava falando que não podia lavar as mãos, aquela coisa toda, né? E é lançada fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. Eu fui, na verdade, certificar, né? Mas realmente nós paramos no 13. E preocupa-nos mais a dieta do que a alma, segundo interpretavam as leis sobre a comida, né? Como está lá em Levítico capítulo 11. Os judeus acreditavam que podiam ser puros diante de Deus pelo que deixavam de comer. Eu acabei de receber assim, uma palavra muito forte aqui quando eu acabei de ler isso, porque... E não tem nada a ver aqui com a comida, né? Mas com o texto que está escrito, porque os judeus se consideravam muito puros. Irmãos, a religiosidade é um perigo muito grande. E a religiosidade, ela chega aqui nos nossos dias com aquele comodismo na fé e no pecado, né? Achando, né, que está agradando a Deus, quando na verdade já o desagradou lá atrás. Senhor, obrigado, eu vou ler sim. Dentro, não tem nada a ver com, mas ao mesmo tempo tem. Porque, olha só, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
olha, quem tem que lembrar onde caiu somos nós. Lembra-te, pois, onde caíste. Ou seja, não adianta, muitas vezes a pessoa endurece o coração, né? E não, Deus entende. E vai dali, muitas vezes, tomar uma decisão que vai arrastar a alma, irmãos, para o inferno, e o Espírito Santo, ele vai entristecer o Espírito Santo, e muitas vezes, né, você, como muitas igrejas hoje em dia, que eu já citei aqui, inclusive, um amigo meu que foi pregar numa igreja, chegaram para ele e falou assim, olha, você fala de tudo aqui, menos do Espírito Santo. Você tenta imaginar isso, irmãos. Porque, na verdade, quem traz, né, esses insights e essas lembranças da palavra, porque está na Bíblia, está escrito assim, né, lá em João capítulo 14, que o Espírito Santo faz lembrar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, mas tem que ler, faz com que as pessoas se acomodem na religião, vai na igreja, ajuda lá na igreja, prepara as coisas, né? Ou muitas vezes é levita, muitas vezes tem um cargo, muitas vezes ajuda lá a montar as coisas, vai para o coral, seja lá o que for, está ajudando. Mas o coração é religioso, só está dentro daí, só vira crente na hora de ir para a igreja. Isso é um perigo, irmãos. Nós precisamos, como diz ali, acabei de ler lá que o Espírito Santo me levou, lembrar onde é que nós caímos. Onde é que foi que eu caí? Será que foi na hora que eu endureci o coração e não estou mais amando a minha esposa como deveria? Eu estou mais com os olhos na esposa dos outros do que na minha esposa, que a Bíblia me ordena a amar? A Bíblia me ordena amar a Deus? Então, onde foi que eu caí? Será que eu caí no meu orgulho, na minha presunção, em achar que eu sou alguma coisa, que eu sou melhor do que a minha esposa? Será que ou qualquer outro tipo de exemplo? Nós precisamos examinar o que está acontecendo. Por que eu não sinto alegria, alegria da salvação? Por que eu não sinto mais a visitação do Espírito Santo? Porque, né, Kenécia? Será que não foi porque eu endureci o meu coração? Será que, né, justificando que Deus entende, quando na verdade Deus não entende coisa nenhuma? Isso é formação da nossa mente. Quantas vezes a gente vê pessoas cometerem pecados gravíssimos e em pouco já não, o Senhor já me perdoou? Porque não consigo, se for viver, né, com a caixa, e eu vivi isso, se for viver a situação de que o Senhor não perdoou, vai ter que descer, irmãos, e descer dá trabalho, cabeça. Ai, como eu estou aqui, imagina tu fazer uma oração que ela não é ouvida, tá? Onde, Senhor, vou lá, foi aqui que o Senhor me sacudiu, me virou de cabeça para baixo, desce no pedestal, recolheba tudo, Isaías, capítulo 1, diz assim, ó, lá no livro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Deus falando que se esconde, irmão. Não vai, olha só, continuando. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecado. Meu Deus, irmãos, isso é muito sério. Então a gente errou. Quem que não erra? Qual ser humano que não erra? Tem que voltar. Lembra onde foi que caiu. E às vezes, para lembrar onde caiu, irmãos, só se humilhando muito, né? Assim, tipo assim, lembrar onde é que eu caí, né? Chorando. Tiago, capítulo 4, versículo 5,
Versículo 7, começa aqui, ó. Não, no 6, olha só, no 6. Antes da maior graça, portanto, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. E quando a gente se humilha, aí a gente está alcançando a graça de Deus. Versículo 7, capítulo 4 de Tiago, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, o que é se sujeitar a Deus? É fazer a vontade dele, não a nossa, irmãos. Não a nossa. Eu aprendi uma palavra que eu nunca mais eu esqueço essa palavra. Geralmente, quando Deus fala, ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Irmãos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, porque quem é que está fazendo você crer, né, que está tudo bem quando está tudo mal? Né? Aqui quem? Ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não, Senhor, me submeto. Tu és, Senhor. Né? Eu sou pó, sou nada, Senhor. Mefibosete, estava lá um aleijado, aí o rei vai lá para buscar ele, né? E aí ele, quem sou eu, Senhor? Eu sou um cão morto. Não, vamos lá, que tu, a partir de hoje vai comer na minha mesa lá e vai morar no palácio. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tá vendo? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Uma hora está lá em cima, né, agradando a Deus, outra hora ela está lá embaixo, agradando o inimigo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias. Pecado é miséria. Pecado, falha, falta de perdão, adultério, fornicação, isso é miséria. É miséria mesmo. Precisa abandonar para poder o Senhor curar e sarar e ter um coração limpo perante o Senhor e perante os irmãos. Sentir, lamentar e chorar, tá vendo? Não é kkk, não. Converta-se o vosso riso em pranto, olha aí. Parar de rir e chorar. Olha só que situação que eu estou. Olha a minha situação, eu pensando que eu sou alguma coisa, eu sou nada. Se o comandante achou, eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Se o Senhor impedisse, eu nem acordo amanhã. Como eu dependo de ti, então tira, Senhor, meu Deus, tira essa pedra aqui, conserta a minha casa, conserta o meu lar, Senhor, conserta meus sentimentos, meus pensamentos, tira essa barreira, que está querendo nascer contra o Senhor. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos, de novo, olhar perante o Senhor e ele vos exaltará. Oh, aleluia! Nem. Tudo por causa aqui, oh glória, obrigado Espírito Santo, obrigado. Começa a cortar em mim, irmãos, como espada corta, mas o Senhor Jesus disse que o pecado começa nas atitudes e intenções da pessoa. Ele não desprezou a lei e preparou o caminho para a mudança esclarecida. Lá em Atos, né, a respeito dos alimentos, lá no capítulo 10, versículo 9 a 29, o Senhor deixou claro isso aí quando falou com Pedro, né, que mandou aquela visão, né, no estilo paraquedas, né, 4 pontas, né, 4 pontas, e aí falou, mata e come. Não, mas isso é imundo, não pode chamar de imundo que eu purifiquei. Então, quando Deus retirou as restrições, né, sobre a comida, os atos externos não nos purificam. Vendo? Não adianta, Deus, olha, eu canto aqui no conjunto, eu prego, eu tenho, não, sou amigo do amigo, não adianta nada disso. Não adianta. Eu fiz teologia lá em Harvard. Foi mesmo. Paulo falou assim, todos os meus diplomas esterco. Grande conhecimento, me dá esse abalachai, que coisa gostosa, Espírito Santo, coisa boa. É o prêmio, irmão, é o prêmio para a gente se esforçar, né? Que não é essa aqui, o dia já acabando, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter a mesma inspiração, a mesma inspiração que eu tenho de manhã? Glória a Deus, aleluia. Atos externos não nos purificam, tornamos-nos puros interiormente, quando Cristo renova a nossa mente, glória, pura verdade, nos conforma à sua imagem, aleluia. Versículo 20, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, que sai do homem,
Ó, tá? Isso, então, vamos ver aqui. Porque do interior do coração, ó, do interior do coração, muita gente pensa que, né, do interior do coração, daquele músculo que bombeia sangue. Não, do interior do coração, né, sai os maus pensamentos. Coração aqui, músculo não pensa, sai os maus pensamentos. Os adultérios, as fornicações, os homicídios, né? Então, esse termo contamina significa separado da vida, da salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provêm do coração, dos pensamentos. Na Escritura, coração é a totalidade do intelecto, né? Da emoção, do desejo, né? E da volição do ser humano. O coração impuro, né? Mente impura, corrompe nossos pensamentos, como se diz. Sentimentos, né? Corrompe nossos sentimentos, corrompe nossas palavras e ações. É por isso que a gente deixa de um momento para o outro de gostar, de amar a nossa família. É por isso, porque os pensamentos vêm corroendo, irmãos, as coisas boas. Aí a gente tem que se humilhar mesmo, descer para voltar. Senhor, põe colírio, obrigado, Espírito Santo. Põe colírio aqui para me voltar a enxergar, Senhor, que eu não estou enxergando. Então, que nós necessitamos é um coração transformado, feito segundo a imagem de Cristo. Versículo 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Né? Então, e levantando-se, né? Vou terminar aqui agora. Uma má ação começa com um simples pensamento. Nossos pensamentos podem nos contaminar, levando-nos ao pecado. Se dermos lugar a pensamentos de cobiça, inveja, ódio e vingança, eles nos conduzirão a más ações, aquilo que Deus reprova. Que Deus não permita que esses pensamentos nos tornem indignos diante dele, né? Que todos nós temos, mas não todos nós, não adianta, é aquela bem lembrado, né? Você não impede, o pássaro está voando lá, como é que tu vai impedir o pássaro de voar? Lá em cima, né? Mas ele, na hora que pousar na tua cabeça, aí não, está amarrado, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então, é a receita do bolo, irmãos, aí tem que se esforçar. E às vezes é necessário um jejum. Às vezes é necessário aquilo que a gente não gosta, irmãos, né? A gente precisa, às vezes, fazer um jejum. Eu vou parar aqui, porque até mesmo porque o vídeo já ficou muito longo, né? E também um assunto que vem daqui é quando o Senhor Jesus vai para as cercanias de Tiro e Sidom. E eu amo essa passagem, eu amo. E eu não quero falar correndo sobre isso, vai ficar para um próximo vídeo. Espírito Santo, como sempre o Senhor me surpreende tão bem, que coisa, como vale a pena, como vale a pena investir tempo, investir dedicação, como vale a pena, Senhor, como isso é bom, como isso limpa nosso coração, como isso traz esperança, como isso nos faz refletir, Senhor, como isso faz ver o quanto nós somos pequenos, o quanto somos nada, o quanto somos dependentes, totalmente dependentes de Ti. Eu sou que esse pequeno aprisco, Senhor, possa estar sendo visitado, possa estar sendo, Senhor, meu Deus, amadurecido, que possa estar sendo instruído, animado, ajudado, fortalecido. Dá uma vitória, grande alegria, renovo, e abençoa, Senhor, este pequeno aprisco, todos os irmãos e irmãs, Senhor, meu Deus, ó Deus, que se esforçam para estar aqui, Senhor, aprendendo com o Senhor. Somos pequenos, somos nada perante o mundo, mas o Senhor é grande, o Senhor nos sustenta. Só o fato de te servir, só o fato de ter o Espírito Santo conosco, e querer andar a lá, Senhor Jesus Cristo, só o fato do Senhor ter nos aceitado, glória a Deus, nesse dia fortalece e abençoa, Senhor, a casa de cada um desse pequeno aprisco, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e testifique essa mensagem nos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.